chegamos à parte final aí da nossa aula, que são as funções sintáticas adjuntas e as funções sintáticas à parte, né? Entre as funções sintáticas adjuntas estão adjunto nominal, o adjunto verbal, que a tradição chama de quê? A tradição chama de adjunto adnominal e adjunto adverbial. Quem quiser continuar chamando assim não tem problema nenhum, tá? Eu não vejo qualquer tipo de impropriedade. Quer dizer, talvez seja uma nomenclatura prolixa, porque você repete o prefixo latino ad, que já aparece, né, no núcleo do sintagma nominal. Então, adjunto verbal. Então, o núcleo do sintagma é o adjunto. E esse núcleo já aparece com o prefixo latino ad, que significa que se associa a noção de junto a, junto de, junto com. Ou seja, adjunto nominal literalmente significa junto ao nome, estabelecendo ali uma caracterização qualquer. E adjunto verbal significa literalmente junto ao verbo, atribuindo-lhe uma circunstância qualquer. Além dos adjuntos, entre as funções adjuntas eu incluí o agente da passiva, que na descrição tradicional aparece entre os termos integrantes, e o aposto. Vamos aos exemplos então. Então, no exemplo, entre os adjuntos nominais aqui, o primeiro exemplo que eu escrevi, a fé é necessária a este momento. Então, nós temos como adjuntos aí o determinante do primeiro sintagma nominal, né? A fé. Então, o determinante a é um adjunto nominal e no interior do complemento nominal, a este momento, existe o adjunto nominal, este. Tem o conector a, né, a preposição a, momento é o núcleo do sintagma preposicionado e o este é um adjunto nominal. Isso está em negrito, está marcado na descrição que eu fiz, que eu vou publicar hoje para vocês, tá? Segundo exemplo que eu fiz, muitos alunos perderam a terceira prova. Então, no sintagma nominal que inicia o período, o sintagma nominal sujeito, né? Muitos alunos, o pronome adjetivo aí, pronome qualificador, aparece na função de sintática de adjunto nominal, muitos, né? E no objeto direto, a terceira prova, o sintagma nominal a terceira prova, nós temos o determinante como adjunto nominal, perdão. O determinante como adjunto nominal e o pronome. É um pronome, não deixa de ser pronome, né? Mas é um numeral ordinal, né? O pessoal chama de numeral ordinal. Terceira, que é um ordenador, digamos assim. Um pronome adjetivo, um numeral adjetivo, né? Terceira. Então, o determinante e esse numeral são também adjuntos nominais do núcleo prova. Bom, segunda subtaxonomia aí, entre as funções sintáticas adjuntas, está o adjunto verbal. A gente vai deixar essa polêmica do adjunto verbal para outro curso, né? Sobre o que é de fato um adjunto verbal. Fala-se, por exemplo, que o advérbio só é advérbio se associa ao verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Agora, veja, esse advérbio associado a um adjetivo é difícil chamarmos, né, de adjunto verbal, já que existe uma relação entre um componente, suponha, por exemplo, um intensificador. Paula é muito bonita. Então, não é preciso ser muito inteligente, não é preciso ser um especialista em linguística, em gramática, para perceber a relação entre o item lexical muito e o qualificador bonita, né? O predicativo do sujeito. Então você teria o suposto advérbio muito associado ao adjetivo.
não deixa de ser algo estranho você chamar de adjunto verbal um elemento associado ao adjetivo, ao qualificador. Mas a gente vai deixar essa polêmica para o meu livro, para a segunda edição do meu livro, tá bom? E aqui nós colocamos exemplos mais clássicos. Por exemplo, aqui, profissionais de saúde estão trabalhando muito neste período. Então nós temos a perífrase verbal, o verbo perifrástico, estão trabalhando, acompanhado, né, o circunstancializado, modalizado, por assim dizer, circunstancializado por dois adjuntos verbais, um de intensidade, que é o muito, e outro de tempo, que é neste período. No exemplo de baixo, a mesma coisa. O palestrante falava bem sobre política. Então nós temos aí o verbo falar circunstancializado, modalizado por dois adjuntos verbais. O bem, que é um adjunto verbal de modo, e sobre política, que é um adjunto verbal de assunto. Tá bom? Notem que tanto no primeiro exemplo, os profissionais de saúde estão trabalhando muito neste período, nós temos uma perífrase verbal intransitiva, isto é, nós podemos encerrar a sentença na locução verbal. E no segundo exemplo também, embora reconheço haja polêmicas, haja controvérsias, né? Mas seja como for, eu acho que você pode encerrar a sentença no verbo. O palestrante falava, né? O bem é um adjunto verbal de modo e sobre política um adjunto verbal de assunto. Se vocês não concordarem, a gente discute na nossa interação pelo Skype, tá bom? O terceiro caso aí das funções sintáticas adjuntas é o agente da passiva. Eu inseri essa função sintática entre os adjuntos porque a sentença sem o agente da passiva é perfeitamente gramatical e, aliás, é bastante usada no cotidiano das pessoas. É incomum até que se use o agente da passiva nas sentenças que se constroem cotidianamente nas nossas interações. É comum, por exemplo, você ouvir a primeira sentença que eu escrevi aqui sem o agente da passiva. Isto é, o imóvel foi vendido, ponto. O agente da passiva aí aparece até como uma forma de especificar, de delimitar, no caso, quem vendeu, né? Então, o imóvel foi vendido por dois corretores. Então, por dois corretores é o agente da passiva, né? No segundo exemplo, as obras no hospital serão realizadas pela iniciativa privada. Então, pela iniciativa privada é o agente da passiva. O agente da passiva é o sintagma preposicionado, né? Ordinariamente com a preposição por, né? Que é a variação do português clássico per, né? Per, virou por, né? Em forma não contracta, porque na forma contracta o por vira per de novo, né? Pela, veja o pela, ou pera. Pera é iniciativa privada, ou pela é iniciativa privada, com variação no TEP consonantal, re e lê, né? Então, é o sintagma preposicionado que, na voz passiva analítica, acaba identificando a entidade autora da ação expressa pelo verbo. Então, só se pode falar em voz ativa ou voz passiva quando, de fato, o verbo exprimir uma semântica atitudinal, uma semântica de ação ou de atitude, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Bom, o último caso aqui das funções sintáticas adjuntas é o aposto, que é como sinaliza a terminologia, é o sintagma pós-posto, né? Ou seja, em vez de chamar-se aposto, ele poderia também se chamar pós-posto, né? É o sintagma que, posto após outro sintagma, acaba
tendo, digamos assim, função de estabelecer uma certa delimitação semântica. Por exemplo, eu dei aqui, eu escrevi uma frase com aposto explicativo, José da Silva, aí vem um aposto, prefeito da cidade autorizou a reabertura do comércio. Então esse prefeito da cidade é um aposto explicativo. E na segunda sentença, o segundo exemplo, eu usei um aposto especificativo, que não aparece entre vírgulas, né? A minha irmã Esther precisa de ajuda, tá bom? Então Esther aí seria um aposto especificativo, tá bom? Chegamos finalmente aqui às funções sintáticas à parte, que é o vocativo. Vocativo é qualquer sintagma utilizado para que o locutor se dirija ao interlocutor. Então, se o locutor usa um sintagma qualquer para dirigir-se ao interlocutor, esse sintagma utilizado é o vocativo. Na escrita, ordinariamente isolado por vírgula, tá bom? Então, prezados estudantes, atentem para as orientações. Aliás, o verbo atentar não é pronominal, pelo amor de Deus, tá bom? Sem pronome. Atentar para algo. Não é se atentar para algo, é atentar para algo. Eu tenho visto muito isso na TV, o verbo atentar usado com pronome. Variação linguística? Não, não. É erro mesmo de gramática. Nem tudo é variação nessa terra, tá bom? E no nosso segundo exemplo, está tudo bem, Maria. Então, Maria aí é um vocativo. Finalmente, os vocábulos e locuções denotativos, que são vocábulos ou locuções que você não consegue associar a uma função sintática específica, né? Na verdade, é como se fosse uma caixinha uma caixinha de retalhos, né? Uma caixinha de lembranças, em que você guarda algo que você não sabe colocar na pasta dos vocativos, não sabe colocar na pasta dos objetos diretos, não sabe colocar na pasta dos adjuntos verbais. Aí você joga lá numa caixinha chamada vocábulos e locuções denotativos. Por exemplo, infelizmente, os poderes não se entendem neste país. Você não pode chamar isso de advérbio, embora a estrutura morfológica seja assim de advérbio, mas a princípio não se deve chamar de advérbio porque não há uma associação entre esse elemento, infelizmente, e o verbo entender-se, né? Ou entender, se você achar que é um verbo recíproco, né? Você não pode associar, infelizmente, ao verbo, nem ao adjetivo, aliás, não existe nem adjetivo na sentença, né? Ou a outro advérbio. Então, infelizmente, é um modalizador por intermédio do qual o locutor exprime sua perspectiva. Então, vou até escrever aqui ao lado que é um vocábulo, esqueci de escrever, eu vou escrever agora. Vocábulo denotativo de afetividade. Né? E no último exemplo da gente aqui, o João é que era professor. Notem que a sentença é o João era professor. Então esse aqui é uma locução denotativa de realce, como se fosse uma espécie de intensificação semântica, né, de mecanismo de intensificação de sentido. Então é um elemento que costuma-se dizer que os vocábulos e locuções denotativas, podem excluir-se tranquilamente da sentença. Não sei se é bem isso não, tá? Eu prefiro não caminhar por essa estrada. Mas, de fato, no segundo exemplo da gente aí, o João é que era professor, retirando ou excluindo a locução denotativa de realce, você tem a sentença perfeita, né? O João era professor. Então, vamos colocar aqui locução denotativa de realce. Tá bom, gente?
Bom, como sempre eu vou pedir a vocês mais do mesmo, né? Que anotem as perguntas, que escrevam suas dúvidas, para que nós discutamos na nossa reunião online. A gente até falou de fazer reunião pelo Meet, né? Pela outra plataforma. Não sei se eu vou fazer isso não, tá? Até segunda-feira a gente decide, tá bom? Grande abraço em todos. Saúde. Cuidem-se, por favor.